Evangelista Glauber, com a sua oportunidade. A paz do Senhor, irmãos. Sem perca de tempo, convido os irmãos a abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 11. Enquanto os irmãos procuram, quero nessa noite dizer que estou feliz por estar aqui nessa noite com os irmãos, para junto adorarmos o nome do Senhor. Trago a paz do Senhor do meu pastor Antônio Carlos, de Itupiranga, e me sinto feliz por estar aqui nessa noite. 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 ao 11. Aleluias. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que não mediu esforço, mas veio nessa noite adorar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele merece. Leiamos a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 a 11 diz assim: E já está próximo o tempo, portanto sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tendes ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmuração. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Versículo 11: Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. Podei vos assentar. Aleluias. Queridos, amados irmãos, quero nessa noite prometer-vos que eu vou ser o mais conciso e objetivo possível. Atente nessa noite para a palavra do Senhor, que era uma palavra de despertamento para as nossas vidas. Aleluia. Que Deus colocara no meu coração para trazer nessa noite para os irmãos, fazendo paralelo com um tema de João capítulo 4, versículo 35, que diz para levantarmos os olhos e verdes que a seara já está madura. Aleluias. Queridos, amados irmãos, quero dar tema nessa noite a essa palavra como o tempo pode estar mais próximo do que você imagina. Para explicar essa palavra que outrora acabo de ler, quero começar essa palavra com uma seguinte ilustração para que você entenda melhor e absorva melhor a palavra do Senhor. Imagine que você vai fazer um exame de rotina e nesse exame você leva para o médico para ver como é que anda a sua saúde. E de repente o médico te dá o seguinte diagnóstico. Ele diz para você: meu filho, os exames aqui mostram que você tem apenas 6 meses de vida. A pergunta que eu faço nessa noite para você é: como você viveria esses últimos 6 meses de vida se fosse com você? Eu não sei quanto a você, mas eu passaria o máximo de tempo com as pessoas que eu amo, perdoaria mais, amaria mais, tentaria resolver as pendências adquiridas ao longo da vida. Para quê? Para viver bem e encontrar com Jesus. É exatamente isso que Pedro quer passar para mim, para você e para os crentes da época, para mostrar para nós vivermos uma vida de santidade com Deus, porque nós não sabemos o momento e a hora em que Deus irá nos chamar, ou o arrebatamento vai acontecer. Pedro começa a escrever dizendo assim: olha, o tempo pode estar mais próximo do que você imagina. Sede sóbrios e vigiai em oração. Queridos, amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, quando Pedro fala isso, aleluia, ele estava preparando o coração dos irmãos, aleluia, e transmitindo para a igreja de hoje, que possa estar com a vida em santidade com Deus, para o encontro com o Senhor Jesus. Ei,
o tempo que Pedro escreveu esse texto, a igreja estava passando por um momento de perseguição. E o imperador dessa época era um homem chamado Nero, que ele agora tenta matar todos os cristãos e desencadeia uma grande perseguição para a igreja. Pedro, prevendo que alguns crentes não iriam escapar da perseguição dos soldados e dos súditos do rei, ele agora escreve esse texto, despertando eles para viverem uma vida preparada diante do Senhor, porque o tempo deles poderia estar mais próximo do que eles imaginariam, trazendo para os dias de hoje, para as nossas vidas não é diferente. Quantas e quantas pessoas partem para a eternidade, de repente, se ver a notícia, alguém partiu para a eternidade. Sabemos que não, o médico não disse para você que você teria 6 meses de vida e que você não iria morrer agora, mas devemos viver sobre a perspectiva de estarmos preparados, que a Bíblia nos adverte, o arrebatamento da igreja, que a qualquer momento pode acontecer. E a pergunta que eu faço nessa noite para você, da parte do Senhor que me mandou dizer, é: como é que você está diante do eterno Deus? Como é que está a sua vida diante de Deus? Se hoje fosse o dia para onde você iria passar a eternidade? Ei, a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, a parte B do versículo diz assim: ei, examine o homem a si mesmo. Aleluia, ei, eu prego a palavra da parte do Senhor, mas a Bíblia fala que é nós que temos que fazer uma autoavaliação para ver naquilo que precisa ser melhorado, naquilo que a gente precisa deixar de lado, porque o arrebatamento da igreja está à porta, e Jesus vai voltar, e Ele vai buscar um povo eleito de boas obras. Aleluia. É por isso que Ele me trouxe nessa noite, para te despertar, para analisar, fazer um autocontrole da vida. Ei, nós somos o maior investimento do eterno Deus. Às vezes, há momentos na nossa vida que nós olhamos para nós e nem nós mesmos acreditamos na nossa potencialidade, mas Deus nos olhou e disse a Ele: é ela que eu escolho para isso. A pessoa diz assim: ah, mas eu não me acho capacitado, e Deus diz assim: é eu que capacito. Aleluia. Por isso que nessa noite Ele me trouxe para te despertar, que Ele conta com você e que os campos já estão brancos. Aleluia. Quantas e quantas pessoas estão no meio do muro, aleluia, sem decidir realmente. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: quem está em cima do muro não faz parte do exército do Senhor. Existe uma certa ilustração de que havia uma moça em cima de um muro. De um lado estava Jesus chamando ela: vem, filha, para cá, eu tenho uma vida de vitória para você. Você pode até passar por luta, mas eu vou te garantir vencer, vem para cá. Do outro lado estava o adversário das nossas almas, só olhando, e bateu a curiosidade nela e perguntar: por que só Jesus chama eu para o lado dele? E ele: não, o que é que está acontecendo? Ele disse: porque o lugar onde você está, que é em cima do muro, já faz parte, é meu. Ei, deixa eu te despertar nessa noite, aleluia. Jesus está dizendo, aleluia, esteja preparado, se prepare, porque o tempo pode estar mais próximo do que você imagina. Mais próximo. Nós não sabemos o tempo, nós temos que estar preparado, aliado.
fazer parte do arrebatamento da igreja. Nós não sabemos o momento. Temos que estar com a nossa vida diante do eterno Deus. Só que algumas pessoas acabam dando mais prioridades às coisas dessa vida e acaba deixando o papaizinho lá de lado. E o tempo vai passando. E Papai do céu vem e fala nessa noite: ei, acorda para a vida que eu estou chegando. E quem não tiver preparado vai ficar. É tanto que ele escreveu em Lucas, no capítulo 12, versículo 18 ao 20, contando uma parábola de um homem, que ele disse assim: olha, eu vou derrubar os meus celeiros antigos, vou construir vários outros novos, e vou plantar, e vou colher, e vou colocar, e vou desfrutar dos anos. E ele fazendo isso, de repente ele ouve a voz do Senhor dizendo para ele: ei, louco, se amanhã pedirem a tua alma, o que tens preparado e para quem é? Quantas e quantas pessoas estão enquadradas, aleluia, nessa palavra. Pessoas que estão deixando o papai de lado, que estão deixando a casa de Deus de lado, a obra do Senhor, estão preocupadas com as coisas dessa vida. Ei, deixa eu te dizer, tem como conciliar as coisas de Deus, aleluia. Ei, tem como conciliar o tempo, porque Jesus está às portas. Aleluias. Um certo pensador escreveu a respeito da nossa vida, dizendo que a nossa vida é semelhante a uma nuvem que nós enxergamos, achamos impossível de tocar, mas um simples vento a move de lugar. Ei, a palavra do Senhor diz em Salmo 144:4, que diz que a nossa vida é semelhante a uma sombra, um sopro. É passageira. Nós não sabemos o tempo que temos aqui nessa terra. E aí, se porventura amanhã for o dia que Deus escolheu para te levar, aonde é que você vai passar a eternidade? Como eu disse no começo da palavra, é nós que temos que fazer uma autoanálise de nós, para vermos como é que estamos diante de Deus. Irmãos, porque tem coisa dessa vida que vai nos envolvendo, vai nos tirando da presença de Deus. Não estou dizendo que você está em pecado, não. Só estou dizendo que às vezes os afazeres nos sufocam e vamos ficando fraquinhos. Sabe o que acontece com o seu corpo se você não alimentar? Você acaba ficando doente, vulnerável ao vírus, às bactérias. Assim também a nossa vida espiritual com Deus. Quando nós deixamos de alimentar a palavra, de virmos adorar o nome do Senhor, de estarmos na presença dEle, honrando Ele em todos os nossos afazeres, sabe o que acontece? Ficamos fracos, nos arrastamos. Mas a palavra de Deus nessa noite é para nos despertar com um ânimo sincero. Aleluias, que Papai do céu está vindo, está voltando. Irmãos, mas às vezes alguns por aí fora pensam como Pedro nos advertiu na segunda carta, capítulo 3, dizendo assim: olha, eu exorto-vos com ânimo sincero, para que lembreis da palavra dos antigos profetas e apóstolos que diziam que Jesus está voltando. Só que alguns escarnecedores acabam dizendo: aonde é que está essa promessa? Desde a antiguidade as coisas estão conforme nós vemos por aí. Mas ele diz assim na palavra do Senhor, versículo 7 de 2 Pedro 3: olha, o mesmo céu e a mesma terra agora se guardam para o fogo. O versículo 8 diz assim: ei, um dia para o Senhor é como 1000 anos.
O próximo versículo diz assim, que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo, e não quer que ninguém se perca, mas que venha ao arrependimento. Aleluia, ei, aleluia. Deus está dando tempo, aleluia, para nós ficarmos preparados diante dEle. Preparado, irmãos. Preparado diante do eterno Deus. O tempo está passando, os campos já estão brancos. E quantas pessoas cruzam os braços e dizem: eu vou ser crente apenas de banco. E Deus nos chamou para proclamar a palavra do Senhor. Nós temos vizinhos, temos amigos, familiares. É isso que Jesus nos chamou, para sermos multiplicadores, porque o tempo está passando. Quantas e quantas pessoas que você ama, que estão distante do Senhor, que estão no mundo, e Jesus está chamando, te dando a oportunidade, e às vezes nós cruzamos os braços, parando. Queremos ser crente de banco, e Deus não nos escolheu assim. É tanto que o texto da palavra do Senhor de João capítulo 4, versículo 33 a seguir, ele diz que os discípulos foram para comprar comida, e Jesus falou assim: ei, a verdadeira comida é fazer a vontade do Papai do céu. Vocês olham que falta alguns meses para a colheita, mas os campos já estão brancos. Sabe o que é isso? É o tempo que é muito pouco. Por isso nessa noite eu quero exortar vocês da parte do Senhor, que o tempo está mais próximo do que nós imaginamos. Faça o que você tem que fazer. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque nós vamos prestar conta diante do eterno Deus. E a Bíblia ainda fala mais, que se nós não fazemos a nossa obrigação, seremos culpados. Algumas pessoas vão chegar diante do eterno Deus, e Deus vai falar assim: ei, me mostre tuas mãos, o que você fez lá na terra. Algumas pessoas vão querer dar desculpa, mas com Deus não tem desculpa, não. Aleluia. É por isso que Ele está nos exortando nessa noite, para dizer para você que o tempo está passando, que o tempo pode estar próximo mais do que você imagina. Desperta o teu coração, melhore naquilo que precisa ser melhorado. Analisa, faz como a palavra do Senhor, examina, olha, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, porque senão eu não vou subir. Ei, no dia do juízo final, que a Bíblia escreve, alguns sermões como esse serão citados no livro. Jesus apresentará o cidadão diante dele, diante do trono branco, e Jesus vai olhar para ele e vai mandar ler os livros, e lá vai estar dito: ei, tu lembra daquele dia na cidade de Marabá? Lembra? Eu usei aquele homem. Lembra tal dia? Eu usei fulano para te despertar. Você ainda continuou do mesmo jeito. Por quê? Mas nessa noite, faça uma análise na sua vida. Jesus está voltando, e ainda existe muita coisa para fazer. Muita. Sede sóbrio. O que é sóbrio? Uma palavra derivada do grego nepo, que quer dizer autocontrolado, quer dizer a pessoa que tem um autocontrole. E ele diz assim: olha, sede sóbrio, seja autocontrolado, analise bem. Algumas pessoas têm levado a vida com desleixes,
colocando o papai em segundo plano, mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. É tanto que Tiago nos diz no capítulo 4, versículo 13 e 14, dizendo assim: o homem faz planos e diz: eu vou para a cidade tal, trabalharei 1 ano e ganharei dinheiro. Mas a Bíblia fala no versículo 14, diz assim: mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. É tanto que no versículo 15 ele diz assim: olha, diga assim: se Deus quiser, eu vou fazer isso, e se eu viver, aleluias. Isso é denotação, aleluias, que nós não temos o controle do tempo e não sabemos o que vão acontecer, aleluias. Provérbios capítulo 27 diz assim: olha, não suponha o dia de amanhã, porque você não sabe o que há de suceder. Nós não sabemos, mas Papai do céu sabe, e trouxe essa palavra nessa noite para te despertar, que o tempo está mais próximo do que você imagina, que existe uma eternidade a ser vivida, e que se nós não tivermos cuidado, correremos o risco de passar a eternidade sem Deus. E a Bíblia descreve, é bem clara e categórica em afirmar que a eternidade sem Deus não é fácil. Mas para aqueles que colocarem sua vida diante de Deus, levarem a sua vida em santidade, aleluias, e que estiver disposto, aleluias, para o Senhor, a Bíblia fala que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Que Ele enxugará. Ah, irmão, mas você não sabe o que eu estou passando. Jesus é poderoso para nos ajudar. É poderoso. Não para no meio do caminho, não desanima, mas continua firme, porque o adversário das nossas almas vai fazer de tudo para tirar o teu foco, vai fazer de tudo para tirar o teu foco de Deus. A estratégia do inimigo hoje é outra. Antigamente o projeto dele era matar, mas ele descobriu que quando ele matava uns, outros iam mais furiosos. Hoje, o propósito dele é apenas adoecer, porque ele fazendo isso, a pessoa corre o risco de ficar distante de Deus. Exemplo disso é uma caixa de som como esta. Se nós desligarmos esse som da tomada, da energia, a estrutura será mantida. No entanto, ela não ecoará como está fazendo agora. É isso que o diabo tem feito. Tem pegado estratégia para tentar adoecer, matar o crente. Ele vive parecido como crente, mas está às vezes morto diante de Deus. E Deus está dizendo: o tempo está próximo, esteja preparado, se alinhe, porque Ele é fiel. Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós vamos prestar conta. Eu não conheço como é que está a sua vida, mas Papai do céu conhece. É tanto que ele diz em Daniel capítulo 2, versículo 22: eu conheço o profundo e escondido, sei aquele que está em treva e comigo mora a luz. Ele está dizendo que sabe de todas as coisas que nós precisamos melhorar. Eu finalizo nessa noite a minha palavra dizendo para você, aleluias, o que Deus colocara no meu coração. O tempo está mais próximo do que você imagina. Esteja
preparado, faça um autocontrole, veja o que você ainda precisa melhorar, porque Jesus está às portas, e nós não sabemos o tempo. Que Deus abençoe a sua vida, e essa é a palavra que Deus colocara no meu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus falou com alguém aqui, em nome de Jesus, glorificado seja Deus. Quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Vamos receber o nosso pastor presidente. Quero aqui agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus, e passar aqui o microfone ao nosso